Ok, vamos então começar esta aula, que vai ser a continuação da aula anterior, nomeadamente com frases quantificadas. Vamos ver o que é que se passa com frases quantificadas e vamos revisitar as noções de consequência e validade, tautológica, lógica e com as frases já quantificadas. Vamos ver algumas equivalências, nomeadamente as leis de Morgan. Vamos ver o que é que acontece com a separação de quantificadores e depois vamos ver como é que nós ultrapassamos o problema das consequências analíticas, ok? Por isso, que têm atenção as restrições e o conhecimento que temos sobre o modelo, sobre o domínio, através de um conjunto de axiomas que nós associamos ao domínio e que, a partir dessa altura, deixamos de ter necessidade. Aliás, podemos usar os métodos gerais para esse domínio, como iremos ver. Ok? Por isso, vou pôr isto aqui. Por isso, este é o resumo da aula de hoje e, por conseguinte, o que vamos ver é analisar, mais uma vez, o significado das frases quantificadas e das fórmulas, que depende, obviamente, do quantificador. Ok? Não só depende do quantificador, mas, obviamente, o significado dessas frases tem relevância para as inferências que se podem fazer. Por exemplo, se eu disser que todas as bolas são verdes e que todos os objetos no domínio do discurso são objetos, são bolas, então podemos concluir, não é light, é green, por isso podemos concluir que todos os objetos são verdes. Ok? Mas um argumento semelhante, ok? Mas com frases com diferentes quantificadores, já não me permite fazer isso. Ou seja, se nós substituirmos o quantificador universal pelo quantificador existencial, esta fórmula, que é uma fórmula um bocado estranha, que se pode ler, existe um objeto que, se for bola, é verde. Okay? Que é assim uma coisa esquisita, não é? Não é uma frase aristotélica. Bom, mas seja como for, se existir um objeto que, se for bola, é verde, e se existir uma bola, será que nós podemos concluir que existe um objeto que é verde? Ok? Bom, aparentemente os argumentos são iguais, a única coisa que fiz foi trocar os quantificadores universais pelos quantificadores existenciais e a resposta neste caso claramente é que não. Ok? Vejamos um domínio do discurso em que existe uma bola laranja e um cubo azul. Está ao contrário mais uma vez. Ora, neste domínio do discurso, será que a primeira premissa é verdadeira? É. Existe um objeto que, se fosse bola, era verde. Bom, como nenhum objeto, existe um objeto, por isso este cubo é um objeto, que, se fosse bola, era verde, mas como não é bola, pode ser da cor que for conveniente. A segunda premissa, existe uma bola, é claro, B é uma bola. E, no entanto, não existe nenhum objeto verde. Por conseguinte, temos uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, de maneira que este argumento com estas fórmulas já não é válido. Ok? Bom, por conseguinte, temos que ver a validação destes argumentos, temos que ver, mais uma vez, a vários níveis. Okay? A nível tautológico, tudo o que nós sabemos é existem operadores booleanos e as fórmulas bem formadas só devemos considerar as fórmulas mais simples. Ok? Por isso, não vamos analisar para dentro das frases quantificadas, vamos só analisar frases ou fórmulas que sejam completamente quantificadas, por isso não tenham variáveis livres, e as suas combinações pelos operadores booleanos. Na consequência lógica, já podemos olhar para dentro das frases quantificadas, que é isso que nos interessa, mas não olhamos para o significado dos predicados. Ou seja, para nós uma bola é um predicado B. Ok? Ser bola é ter a propriedade B. Não vamos associar mais nada ao nome desses predicados. Bom, a consequência analítica será usando todo o conhecimento que nós conhecemos, que nós temos. Vamos dar aqui um exemplo. Suponhamos que nós estamos a dizer que se todo o x for cubo, então B é um cubo. Bom, do ponto de vista analítico, é óbvio, sabendo nós o que sabemos, se todos os objetos são cubos, B há de ser um cubo. Do ponto de vista da lógica, é a mesma coisa, porque nós podemos olhar
para dentro da quantificação e percebemos o que é que isto quer dizer. Quer dizer que todos os objetos são cubos. No entanto, ao nível tautológico, ok? Ao nível tautológico, isto corresponde a uma fórmula e isto corresponde a outra. Como nós não olhamos para o interior das fórmulas quantificadas, não percebemos que existe aqui um predicado, que é o mesmo predicado deste, etc. Apenas consideramos que esta fórmula, desta fórmula, que é diferente desta, não podemos concluir uma da outra. Já neste segundo exemplo, se todo o objeto é cubo e todo o objeto é pequeno, será que todo o objeto é cubo? Bom, aqui já é válido em todos os níveis, ok? Reparem que ao nível tautológico, a nível lógico e a nível de Tarski é óbvio. A nível tautológico, nós temos aqui uma fórmula A e uma fórmula B, e o que nós temos é que A e B, de A e B podemos inferir A, que é a primeira fórmula. Okay? E por conseguinte, esta inferência é válida mesmo ao nível tautológico. Esta fórmula também é válida ao nível lógico e a nível do Tarski, sabendo nós a quantificação e sabemos nós que este predicado é igual a este, ou seja, o cubo é o mesmo cubo que aqui está. A nível de Tarski não podemos dizer nada porque temos aqui uma fórmula e temos aqui outra e nós não olhamos para dentro das fórmulas. Finalmente, esta fórmula, ok? O que acontece? Se todo o cubo for pequeno, ou isto como se lê, e B for um cubo, então B não é grande. Bom, isto é uma fórmula que é válida a nível do Tarski, ok? A nível do Tarski, se todo o cubo é pequeno, B é pequeno, então A e B é um cubo, então B é pequeno. E se B é pequeno, B não é grande. E por isso, usando todo o conhecimento que temos no Tarski, podemos concluir que esta conclusão, que o argumento é válido. No entanto, não podemos dizer isso a nível lógico. Para fazermos isso a nível lógico, tínhamos que saber qual era a relação que existe entre o predicado small e o predicado large. E a nível lógico, a lógica não sabe o que é que querem dizer os predicados, sabe só tratar com predicados. Okay? E por conseguinte, este argumento era válido a nível do Tarski, analítico, mas não era válido nem logicamente, nem tautologicamente. É claro? Ok. Bom, como é que nós podemos fazer a validação destes argumentos sem estar com todas estas de uma forma mais ou menos automática? Consequência tautológica. Vamos substituir todas as fórmulas fechadas, por isso todas as fórmulas que têm significado, por simples proposicionais. E depois tiramos as consequências que tivemos que tirar. Na consequência lógica, mantemos os predicados, aliás, mantemos os quantificadores, mas substituímos os predicados por letras que não tenham significado, por simples que não tenham significado. Ou seja, cubo passa a ser o predicado C, o que quer que isso seja. Na consequência analítica, obviamente, mantemos todo o conhecimento. Por conseguinte, se nós quisermos analisar a primeira frase a nível tautológico, desculpem, estão a ouvir? Fui aqui interrompido por um update. Estão a ouvir bem ou não? Por isso, analisar esta frase a nível tautológico é dizer o seguinte, aliás, ao nível do Tarski, é manter tudo o que sabemos e, obviamente, se todos os objetos são cubos, B é um cubo. A nível da lógica, substituímos cubo por C e continuamos a ter um argumento válido. Se todo o objeto tem a propriedade C, então B tem a propriedade C, o que é que quer que isso queira dizer. Ao nível do tautológico, nós temos uma fórmula que é C1, outra fórmula que é C2, não olhamos cá para dentro, não sabemos o que é que lá está, e obviamente C1 eu não posso concluir C2. Conseguinte, a nível tautológico, este argumento não é válido. Outros exemplos. Se tivermos o exemplo todo objeto é cubo e todo objeto é pequeno, então todo objeto é cubo. Bom, este já é válido a todos os níveis, nomeadamente mesmo a nível tautológico, o que nós temos é esta fórmula corresponde a uma frase C, esta a uma frase S e esta a uma frase C, e o que nós queremos concluir é que de C e S conseguimos concluir C, isso é basicamente a eliminação da conjunção e a válida. Se todo o cubo, se B é um cubo, existe um cubo, mais uma vez, não podemos resolver este problema a nível aliás, não podemos concluir que o argumento é válido a nível tautológico, porque isto é uma fórmula, C1, e isto é outra fórmula, C2, e de C1 não podemos concluir C2. Neste caso,
se todo o cubo é pequeno e B é um cubo, concluímos que o B não é grande, podemos concluir isso ao nível do Tarski, mas ao nível lógico, por exemplo, já não conseguimos concluir. Porque o que temos é que todo o objeto que tenha a propriedade C tem a propriedade S, B tem a propriedade C e nós não podemos concluir que B não tem a propriedade L. Só se soubéssemos a relação que existia entre S e L é que podíamos descobrir isso. Como não sabemos essa relação, estes predicados não têm significado para nós, não têm uma semântica clara para nós, são apenas predicados, não podemos concluir a validade deste argumento a nível lógico e muito menos a nível tautológico. Okay? A nível tautológico temos uma fórmula inicial, que é C, temos uma fórmula inicial que é uma segunda premissa que é B, e de C e B nós não podemos concluir não L. Finalmente, se todo o objeto é pequeno, se todo o cubo é pequeno e B é um tetraedro, será que nós podemos concluir que B é pequeno? Bom, aqui nem sequer a nível do Tarski, ok? Se todos os cubos são pequenos, nada nos é dito sobre os tetraedros, por isso os tetraedros podem ser pequenos ou grandes e, por conseguinte, este argumento não é válido a nenhum nível de análise. Bom, a quantificação, já agora, podemos ter um certo paralelo entre a quantificação e os operadores booleanos. Isto assumindo que se tivéssemos um número finito de frases quantificadas, ok? Nós podíamos fazer um paralelo entre os operadores, os quantificadores existenciais e universais e os operadores booleanos I e U, ok? Concretamente, quando o número de objetos que se podem nomear é finito, a quantificação pode ser totalmente evitada. Ou seja, imagina que nós temos N objetos, A1, A2, A3, A4, até AN. Okay? O que é que nós podemos concluir? Que se todo o objeto A tem uma determinada propriedade, okay? Isto é a mesma coisa que dizer que se todo o objeto tem uma determinada propriedade, se houver N objetos, isto é a mesma coisa que dizer que o primeiro objeto tem essa propriedade, e o segundo tem essa propriedade, e o enésimo tem essa propriedade. Conseguinte, existe aqui um paralelo entre o quantificador universal e a conjunção. Da mesma maneira, para o quantificador existencial. Okay? Se existe um objeto que tem a propriedade P, então ou A1 tem a propriedade P, ou A2 tem a propriedade P, ou um dos outros tem a propriedade P. Okay? Claramente, estas fórmulas P, aqui estou a dizer predicados, mas isto pode ser uma fórmula arbitrariamente complexa que é válida para todo o X e, por conseguinte, a fórmula será apenas replicada substituindo o X por cada um dos elementos e conjugando todos eles. Bom, o problema, ou a vantagem da lógica de primeira ordem é que com a quantificação universal nós podemos nomear um número infinito de situações. Okay? Reparem que, mesmo que o objeto, os símbolos, mesmo que os. Está aqui escrito, ok? Obviamente, o que eu quero dizer é que se houver um número infinito de objetos, esta fórmula corresponde à conjunção de um número infinito de conjuntos, ok? E por conseguinte, não podemos representar isso em lógica de proposicional, aquela que tínhamos usado sem as quantificações, porque as nossas fórmulas têm que ser finitas, ok? Agora vocês podem dizer, mas isto acontece? Bom, acontece, ok? Mesmo se não usarmos um número finito, deixa eu ver só o que eu quero, ok. Mesmo que o número de... Senhor, Diga. podia só explicar essa parte outra vez aí de cima? Não, está de cima é dizer assim, se o número de objetos for infinito, esta fórmula teria que ser substituída por uma conjunção de um número infinito de termos. Ok. E nós não podemos trabalhar com fórmulas nos nossos métodos de prova, não podemos ter fórmulas com um número infinito de termos. Todas as fórmulas têm um número finito, têm um comprimento finito, ok? Ok. Agora, a questão é, será que existe um número infinito de termos? Aliás, de objetos? Bom, e a regra é, mesmo que vocês tenham um número finito de constantes, ok? Por exemplo, apenas tem uma constante A, mas se vocês tiverem um símbolo funcional,
Por isso, uma função que se aplica a um objeto, imediatamente podem passar a denotar um número infinito de objetos. Ok? Por isso, podem denotar o objeto A, o objeto f de A, o objeto f de f de A, etc. Por exemplo, toda a aritmética pode ser representada, todos os objetos da aritmética, os inteiros, podem ser representados com o zero, o sucessor do zero, o sucessor do sucessor do zero, o sucessor de, enfim, todos os números inteiros, que é um número infinito de números inteiros. E por isso tudo aquilo que nós podemos qualificar sobre números inteiros, não podemos representar com associar essa propriedade a todos os números inteiros, porque eles são infinitos. Claro? Bom, basicamente esta é a grande vantagem, mas podemos de qualquer maneira usar esta analogia para tirar algumas consequências, algumas equivalências, nomeadamente as leis de Morgan. As leis de Morgan denotam a negação de conjunções e a negação de disjunções. Como as conjunções e as disjunções são associadas a quantificadores, nós podemos verificar o que é que se passa e fazer uma generalização daquilo que tínhamos para o caso proposicional. Por exemplo, se nós tivermos a negação de P de A e P de B, sabemos que a nível tautológico, a nível da lógica de predicados, isto corresponde a dizer que se A e B não podem ser P, não podem ser simultaneamente ou não podem ter simultaneamente a propriedade P, então ou A não tem a propriedade P ou B não tem a propriedade P. Bom, se nós analisarmos, e a mesma coisa para a disjunção, se é falso que um deles tenha a propriedade P, então ou um não tem e o outro também não tem, nenhum deles pode ter. Okay? Analisando a analogia que existe entre a conjunção e o quantificador universal, nós podemos de alguma forma dizer o seguinte: se é falso que todos os objetos têm a propriedade P, então existe um objeto que não tem a propriedade P. Ok? Não PA, ou não PB, ou não P, etc. Existe um X que tem não P. Okay? A PA e PB, etc. será todo o X tem a propriedade P. E a segunda frase também é compreensível. Se é falso que exista um que tenha a propriedade P, então todos os objetos têm a propriedade não P. Okay? E por conseguinte, embora estas leis sejam, enfim, isto aqui estou a apelar à compreensão e à analogia, não é propriamente uma demonstração formal, mas isso pode ser feito e por isso iremos, aliás, fazer isso. Por exemplo, como é que nós demonstramos que se é falso que todo o X tem a propriedade P, então existe um X, existe um objeto que tem a propriedade não P. Ok? Informalmente, ok, nós podemos dizer que é falso, em língua natural, é falso que P seja satisfeita, que a propriedade P seja satisfeita para todo e qualquer objeto do domínio. Ok? Então é claro que um dos objetos do domínio não satisfaz a propriedade P. Okay? Aqui é, digamos, uma demonstração em português, apelando à noção do que é a verdade ou a falsidade. Como é que se interpretam frases destas? Por exemplo, esta frase diz-se que, interpreta-se dizendo que existe um objeto que não satisfaz a propriedade P. Ok. E a mesma coisa a mesma coisa no isto são equivalências, ok? Por isso, tanto faz dizer que é falso que todos os objetos tenham a propriedade P, isto é a mesma coisa que dizer que existe um objeto que não tem a propriedade P, e se existe um objeto que não tem a propriedade P, então é falso que todos os objetos tenham a propriedade P, e por conseguinte estas duas formas são equivalentes. E isso demonstra uma das equivalências de uma das leis de Morgan dos quantificadores. A negação do existencial, aliás, neste caso, a negação do universal é o existencial da negação e a mesma coisa, a negação de um existencial é universal da negação. Bom, separação de quantificadores. Já vimos algumas equivalências neste caso, mas há outras que não são exatamente equivalentes, ok? Vejamos esta situação. Se todo o objeto é P e Q, será que eu posso dizer que todo o objeto é P e todo o objeto é Q? Bom, se todos os objetos têm as duas propriedades, todos os objetos têm uma e todos os objetos têm a outra. Por isso, neste caso,
a equivalência é completa, ou seja, se todos os objetos têm a propriedade P e todos os objetos têm a propriedade Q, então todos os objetos têm as duas propriedades. Por isso aqui, neste caso, existe uma equivalência. E a mesma coisa não existe com um O. Se existe um objeto que tenha a propriedade P ou Q, então com certeza que tem que existir um objeto que tenha a propriedade P ou existe um objeto que tenha a propriedade Q. Por isso existe um objeto que tem uma destas. Ok? No entanto, se trocarmos os existenciais pelos universais, a situação é mais complicada. Okay? Se nós dissermos que todo objeto tem a propriedade P ou Q, ou seja, trocando aqui o existencial pelo universal, será que nós podemos continuar a dizer que qualquer objeto tem a propriedade P ou qualquer objeto tem a propriedade Q? Bom, aqui parece-me que temos um problema. Okay? Se todo objeto tem a propriedade P ou se todo objeto tem a propriedade Q, por exemplo, este pode ser verdade ou este pode ser verdade, se este for verdade, todo objeto tem a propriedade P. Mas se todo objeto tem a propriedade P, então todo objeto tem a propriedade P ou Q, porque se tiver P também tem P ou Q. Já ao contrário não é assim. Se todo objeto tem a propriedade P ou Q, não quer dizer que todos os objetos tenham a propriedade P ou todos os objetos tenham a propriedade Q. Basta pensar em dois objetos, um que tem o P, o outro que tem o Q. Todos os objetos têm a propriedade P ou Q, um porque é o P, outro porque é Q, e no entanto, nem todos os objetos são P, um deles é, o outro não é, e nem todos os objetos são Q, um deles é, o outro não é, por isso esta é falsa e esta é verdadeira. Por isso pode haver situações em que esta é verdadeira e esta é falsa. E por conseguinte, falso implica verdade, mas verdade não pode implicar falso e por conseguinte a equivalência não existe. Só existe uma consequência, tal, neste caso lógica, da direita para a esquerda. E ao contrário com o existe. Se existe um objeto que é P e Q, nós não podemos dizer que existe um objeto que é P e um objeto que é Q. Porquê? Porque se existir um objeto, aliás, neste caso podemos, se existir um objeto que tem as duas propriedades, de certeza que existe um objeto que tem uma propriedade e existe um objeto que tem outra propriedade. É aquele. Okay? Agora, se existirem objetos com propriedade P e existirem objetos com propriedade Q, não garante que haja um objeto que tenha as duas. Pode haver uns que têm uma e não têm a outra, outros que têm a outra e não têm a uma, e por conseguinte não há nenhum que tenha as duas. E por conseguinte, do lado direito não se pode concluir do lado esquerdo. Okay? E por isso, mais uma vez, as equivalências vão ter que ser demonstradas. Enfim, acho que posso apelar à vossa compreensão do ponto de vista em linguagem natural, é fácil provar isso. Enfim, acabei de mostrar porque é que isto era assim. Mas também Professor, diga. professor, posso só explicar essa última essa Okay. última parte? A última eu digo, se isto é verdade, esta também é verdade. De acordo? Se existir um objeto que tem as duas propriedades, existe um objeto que tem uma propriedade e existe um objeto que tem a outra propriedade. Qual? Bom, é este objeto que tem as duas propriedades. Pelo menos esse tem a propriedade P e tem a propriedade Q. De acordo? Por isso, da esquerda para a direita, sim. Da direita para a esquerda, não. Porquê? Pode existir um objeto que é uma bola branca, um objeto que é um cubo preto, e não há nenhum objeto que seja. Imagina uma bola que é branca e um cubo que é preto. Se existe um objeto que é branco e existe um objeto que é preto. Mas não existe nenhum objeto que é branco e preto. De acordo? Ok, já percebi. Da direita para a esquerda isto não funciona. Okay? Por isso, se a forma da direita for verdadeira, não quer dizer que a forma da esquerda seja verdadeira. E, por conseguinte, não existe consequência lógica da direita para a esquerda. Mas existe consequência lógica da esquerda para a direita. Ok? Por isso, acho que dá para entender, embora depois vamos ter que criar regras de inferência no nosso sistema formal para permitir verificar estas equivalências ou estas consequências. Bom, isso permite a separação de quantificadores, então, o que é que nos diz? Bem, basicamente, enfim, eu vou passar isto, foi basicamente aquilo que eu vos disse, ok? Porque é que, por exemplo, isto não é uma consequência? Porque é que se todo o x é P ou Q, então não é necessariamente verdadeiro
todo o x seja P e todo o x seja Q. Você tem aqui um boneco, mas não tem aqui um boneco, mas enfim, acho que já deu para entender que imaginem um objeto, todos os objetos, há cubos brancos, um exemplo há cubos brancos, quer ver um exemplo, todos os objetos há cubos brancos e bolas, aliás, bolas brancas e cubos pretos. Vamos manter o mesmo exemplo, ok? Por isso, todo o objeto é branco ou preto. Okay? Claramente, ou é um cubo branco, ou é uma bola preta, aliás, uma bola branca ou um cubo preto, por isso todo o objeto, com certeza, que tem uma destas propriedades. E, no entanto, nenhum objeto é necessariamente um cubo branco, porque há bolas pretas, nenhum objeto é necessariamente branco, porque há cubos pretos, e nenhum objeto é necessariamente preto, porque existem bolas brancas. Por conseguinte, o primeiro disjunto é falso, o segundo é falso, e a disjunção de dois falsos é falso. Ok? Bom, acho que dá para entender. E por isso, existe ainda uma outra situação que é importante, por isso já vimos as fórmulas quantificadas, já percebemos que há certas equivalências, há certas consequências que não são equivalências. A situação que ainda não abordámos foi o que é que acontece com fórmulas que quantificam, que são quantificadas, mas em que os predicados lá dentro da fórmula não referem a própria a variável que está a ser quantificada. Okay? Chamada quantificação vazia. Ok? O que é que acontece numa situação deste género? Qualquer que seja x, P de B. Em que B não... Por isso, formalmente, esta é uma fórmula bem formada, existe um predicado P de B, ou seja, B tem a propriedade P, e simplesmente digo que para todo o objeto x, P de B é verdadeiro. Bom, qual é o significado disto? Em princípio, o que nós temos era qualquer coisa do género. Qualquer de x, P de B, o que nós temos é que para todo o objeto P de B, temos que ter P de B, I P de B, I P de B, tantas vezes quantos o número de objetos em x. Por analogia entre a quantificação universal e a conjunção. Vamos dizer que a P de B, I P de B, I P de B é simplesmente, usando a idempotência, simplesmente dizendo que P de B é verdadeiro. E por conseguinte, se nós tivermos uma frase quantificada, uma frase não quantificada, aliás, uma matriz, uma fórmula, que não tem uma variável x, e nós a quantificarmos com a variável x, nós obtemos exatamente a mesma forma. Okay? Basicamente, em vez de dizermos P de B, P de B, P de B n vezes, dizemos simplesmente P de B. Okay? Neste caso, podemos ver o que é que se passa com situações deste género. Ou seja, o que acontece às nossas equivalências ou às nossas consequências anteriores se uma das fórmulas não for quantificada? Bom, se uma das fórmulas não for quantificada, nós tínhamos dito que se todo o x é A e B, então todo x é A e todo x é B. Por isso aqui não há grande diferença, mas aqui já, estas aqui, já tínhamos aqui as equivalências, mas nesta aqui nós não dizíamos isto. Se existe um x que tem a propriedade P e a propriedade Q, ou a propriedade Q, não podemos concluir, aliás, se todos os x têm a propriedade P ou a propriedade Q, nós não podemos concluir que todos os x têm a propriedade P ou todos os x têm a propriedade Q. No entanto, se uma das fórmulas não for quantificada, isso já é possível. Porquê? Porque se todos os x têm este φ que aqui está, ok? Apenas diz, se todo o objeto tem a propriedade φ ou uma propriedade fixa que nem sequer denota o objeto, então nós podemos dizer que esta propriedade fixa é verdadeira sempre, ou a propriedade psi, neste caso, aplica-se ao objeto x, a qualquer objeto x. Okay? E por conseguinte, no caso de fórmulas que não são quantificadas, se uma das fórmulas não tiver a variável que está a ser quantificada de uma forma livre, por isso for independente dessa variável, estas equivalências já existem. Okay? Por exemplo, okay? Vamos mostrar o seguinte, como é que nós podemos concluir que esta fórmula, todo o x, temos φ ou psi de x, é equivalente a dizer que toda a fórmula, todo o objeto
é φ e todo objeto é x. Bom, podemos usar aqui a propriedade distributiva e tentar usar, digamos, uma analogia para o caso finito e fazer a generalização para o caso infinito. Digamos que nós temos um conjunto de objetos, A1, A2 até AN. Okay? O que é que esta forma quer dizer? Bom, esta forma quer dizer φ ou psi de A1 e, conseguindo ser para todos, φ ou psi de A2 e etc. Okay? Bom, mas se nós tivermos um conjunto de formas com uma disjunção, nós podemos pôr o φ em evidência. Ok? E podemos pôr o φ em evidência e dizer que φ ou psi de A1, ou psi de A2, ou psi de AN. Bom, e agora podemos olhar para estas formas e dizer assim, bom, nós já sabemos que φ é a mesma coisa que qualquer que seja x, seja φ, desde que o φ não contenha a variável x. Esta forma que aqui está é simplesmente dizer que todo o objeto tem a propriedade de psi. E por conseguinte, isto basicamente corresponde a dizer que esta forma é qualquer que seja x, φ. Esta forma que aí está quer dizer que todo o x é psi e por conseguinte podemos simplesmente disjuntá-las, okay? E dizer que afinal, quando uma das formas não contém a variável que está a ser quantificada, então a disjunção, a quantificação universal da disjunção é equivalente à disjunção das quantificações universais. Ok? Dá para entender esta demonstração, por isso. A segunda forma vai ser a mesma coisa, ok? E por conseguinte, nós, no caso de uma das formas não ser quantificada, nós podemos garantir as equivalências e não apenas as consequências para um dos lados. Finalmente, como é que nós analisamos a consequência analítica, que é a última parte que eu queria dar hoje? Bom, nós temos aqui um problema que é, temos um sistema de inferência, e o sistema de inferência sabe trabalhar com fórmulas, ok? Mas não sabe analisar fórmulas do tipo C cubo não é um tetraedro. Porquê? Porque isso não é uma regra lógica, isso é uma regra do domínio, são restrições que nós colocamos ao domínio sobre o significado dos determinados predicados. Okay? E por conseguinte, nós não estamos interessados em explorar consequências analíticas com regras de inferência específicas para o domínio. Nós queremos obter as regras de inferência gerais. Okay? Por exemplo, este exemplo de todo o cubo é pequeno, A é um cubo e A não é grande, que é consequência válida no Tarski, não é logicamente, como vimos há bocado. Okay? E por isso, nós das duas uma. Se nós queremos que logicamente obtenhamos, digamos, a consequência lógica desta forma em relação a estas, das duas uma. Ou adaptamos o nosso sistema de inferência e criamos regras de inferência específicas para o domínio, e já estamos a ver que aí a lógica passava a ser uma batata, havia a lógica dos carros, havia a lógica das pessoas, havia a lógica das universidades, havia a lógica dos países, havia lógicas para todos o gosto e feitio, mas não é isso que nós queremos fazer. O que nós queremos, no fundo, é dizer o seguinte, bom, se nós soubermos que, isto é apenas um outro exemplo, ok? Se todo o cubo é pequeno e se todo o tetraedro é pequeno, se houver um objeto que é grande, então ele não é um cubo nem um tetraedro, por isso terá que ser um dodecaedro. Okay? Isso nós sabemos isso do ponto de vista do Tarski, mas não sabemos isto do ponto de vista lógico. Okay? Todo o objeto C tem a propriedade S, todo o objeto T tem a propriedade S e B tem a propriedade L, porque carga d'água é que o D tem a propriedade B. D. Não há nenhuma razão se nós interpretarmos estes símbolos. Okay? E por isso, como não queremos criar regras específicas para domínios, o que temos que criar é dar conhecimento, estabelecer o que é que nós sabemos sobre o domínio em em fórmulas da lógica. Ou seja, nós, além de considerar, ao nível lógico, além de considerar as premissas que são explicitamente ditas, nós podemos considerar como premissas todas as propriedades que nós sabemos sobre o domínio, desde que possam ser expressas em regras da lógica. Bom, isso basicamente é o método axiomático em que, enfim, que os gregos inventaram há 1000 anos, nomeadamente os elementos do Euclides da geometria. Criou 3 ou 4 axiomas, um ponto, uma reta que passa por um ponto, uma reta
por um ponto exterior a uma reta, passa uma reta paralela à primeira, e há 5, se não me engano, 5 axiomas, e a partir daí demonstrou todos os teoremas que nós sabemos sobre a geometria analítica, nomeadamente o teorema de Pitágoras. Pode ser demonstrado a partir de 3 ou 4 axiomas. E por conseguinte, se nós quisermos trabalhar num domínio usando as regras da lógica, o que temos que fazer é acrescentar os axiomas do domínio. O que é que nós sabemos sobre o domínio, independentemente do problema concreto que nós temos em mãos. E por conseguinte, se este argumento no Tarski é válido, ok? Se todo o cubo é pequeno, há um cubo, então não é grande, nós só podemos concluir esta fórmula do ponto de vista lógico, se nós acrescentamos, estas duas, aliás, só podemos fazer isso acrescentando alguns axiomas. Por exemplo, nós podemos acrescentar o axioma que diz que é impossível, por isso axiomas de forma, qualquer que seja o objeto, não pode ser simultaneamente um tetraedro e um cubo. Ou um tetraedro e um dodecaedro, ou um cubo e um dodecaedro. Por isso, isto são regras de exclusividade. Um objeto só pode ter uma forma. Por outro lado, existem regras de exaustividade, que dizem que um objeto só pode ter uma das 3 formas. Tem que ter, aliás, tem que ter uma das 3 e mais nenhuma. Okay? Por isso, na forma, os axiomas de forma dizem que um objeto tem apenas uma das formas possíveis e há 3 formas possíveis. E a mesma coisa para o tamanho. Um objeto tem apenas 3 tamanhos possíveis, pequeno, grande e médio, e tem que ter um deles. Ok? Por isso temos aqui alguns axiomas que podemos usar nos argumentos anteriores. Existe, por exemplo, este argumento, que não era válido do ponto de vista lógico, ok? Mas agora, suponhamos, o que é que nós precisamos dizer para obter este Largas? Bom, se tivermos que todo o cubo é pequeno e A é um cubo, nós podemos concluir que A é pequeno. Para concluirmos que não existe, que ele não é grande, basta acrescentarmos o axioma que diz que qualquer que seja o objeto, ele não pode ser simultaneamente pequeno e médio, pequeno e grande. E por conseguinte, ao acrescentar este axioma, nós já podemos concluir que A não é grande. Porquê? Porque se ele é A, se ele é C, se o A é C, então, se for C, é S. E qualquer objeto não pode ser simultaneamente S e L, como ele é S, então ele tem que, como ele é S, então ele não pode ser L. E por conseguinte, podemos concluir, mesmo ao nível de lógica, apenas com esta informação, por isso sem saber o que é o C, o S, etc., podemos concluir que ele não é L. Ok? Estou a fazer esta demonstração assim um bocado informalmente, mas depois há de haver regras de inferência para os quantificadores que permitem fazer estas inferências. Da mesma maneira, este argumento, que é válido no Tarski, não é? Se todos os cubos e tetraedros forem pequenos e B é grande, então não pode ser nem cubo nem tetraedro e terá que ser um dodecaedro. Como é que nós demonstramos isto em lógica? Bom, usamos as premissas que nos são explicitamente dadas e o que é que nós temos que saber? Bom, temos que saber que ele não sendo grande, aquele sendo grande não é nem pequeno, aquele sendo grande não é pequeno. E se ele não for pequeno, não é nem cubo nem tetraedro. Se não for nem cubo nem tetraedro, tem que ser dodecaedro. Então, é o seguinte, o que é que nós podemos saber? Dizer que ele, de certeza, ou é um cubo, ou um tetraedro, ou um dodecaedro. Okay? Por outro lado, se for grande, não é pequeno. Okay? Então, a partir de agora, o raciocínio já se pode ir fazendo. Quer dizer o seguinte, mesmo sem saber o que é que são o T, o C e o D, por isso eu não sei o que é que são cubos e tetraedros e grandes e pequenos. O que eu sei é que este objeto L, desculpa, não pode ser S. Se fosse S, ele seria simultaneamente L e S. Por isso, se ele não pode ser S, então não pode ser C. Porque se fosse C, seria S. E também não pode ser T. Porque se fosse T, seria S. Por isso, se ele não pode ser C nem T, mas tem que ser T, ou C, ou D, se não pode ser nem T, nem C, então ele tem que ser D. E por conseguinte,
por este argumento, mesmo sem saber o que é que quer dizer estas letras, nós podemos concluir, logicamente, que B tem a propriedade D. Isto é claro ou não? Por isso, reparem que o que nós vamos fazer a partir de agora é dizer assim, não há regras analíticas, ok? Todas as regras são regras de inferência, são regras de inferência lógica, ok? O que nós temos que saber é que se queremos fazer consequências analíticas, temos que explicitar em termos de axiomas o nosso conhecimento analítico, por isso o nosso conhecimento do mundo. E agora já podemos, antes não podíamos fazer isto, por isso não podemos dizer que todo o objeto é tetraedro, ou cubo, ou dodecaedro. Reparem que se não tivéssemos a quantificação, isto seria uma forma que dependia do número de objetos que nós estamos a trabalhar, ok? Eu não quero criar axiomas quando temos os objetos A e B, e nem quero criar axiomas quando temos o objeto E e F, quero criar um axioma para qualquer tipo de objetos que possa aparecer, ok? E por isso a quantificação permite representar o domínio de uma forma compacta, digamos assim, o conhecimento do domínio de uma forma compacta, através de um conjunto de axiomas, e com esses axiomas, mais as premissas explícitas, nós poderemos, eventualmente, chegar às conclusões que não seriam consequências diretas apenas das premissas, mas que passam a ser quando consideramos também os axiomas do domínio. Ok? E por isso isto foi a técnica axiomática e a técnica que vocês já aprenderam na geometria no liceu, imagino eu. Ok? Acho que podemos ficar por aqui. Não sei se têm dúvidas sobre isto, se isto foi claro. Nós agora iremos fazer um conjunto de exemplos, obviamente, mas a partir de agora não nos vamos preocupar muito com consequências analíticas propriamente ditas, nos vamos centrar mais nas regras de inferência que se aplicam aos quantificadores. Nós introduzimos quantificadores. Eu estou a explicar esta demonstração mais ou menos informalmente, em português, mesmo que o português seja esquisito, que tem a propriedade P ou de C e a propriedade T, não sei o que isso quer dizer, em português isto não fica muito bem, mas temos que depois formalizar estas regras formalmente. Okay? Dúvidas? Ok, então, em relação ao que um colega vosso perguntou, o teste de terça-feira, não é? Terça-feira às 7, é terça, não é? Dia 10, a próxima terça-feira, esta matéria já não vem para o teste. Por isso, a matéria para o teste é toda a que vem até à quantificação. Por isso, tem os operadores ou negação, tem o operador de implicação e de equivalência, tem as regras de implicação e de equivalência, e, por conseguinte, vocês olhem para os problemas ou para os testes do ano passado e dos anos anteriores, a diferença que existe é que no segundo teste vão ser pedidos para escrever fórmulas, ok? Só que as fórmulas não vão ser quantificadas, vão ter apenas os operadores adicionais, vocês até agora só tinham, no primeiro teste só tinham o I ou a negação, agora vão passar a ter também implicação. Pronto, basicamente é essas as diferenças. É claro ou não? Sim. Bom, então acho que podemos ficar por aqui hoje. Na próxima aula vamos continuar com estas fórmulas quantificadas, que, como eu vos disse, não vêm para o teste. Para o segundo teste, vão vir para o terceiro. Ok? Bom, então se não houver mais nada, se não houver mais nenhuma dúvida ou mais nenhuma questão, vamos parar aqui a aula e começamos na sexta-feira. Ok? Até sexta, então. Até sexta, professor.